Dos 5.570 municípios brasileiros, pelo menos 68% estão classificados atualmente como em risco alto ou muito alto para a poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil. A baixa cobertura vacinal preocupa. Vamos ver agora na reportagem de Maria Maciel. Mais de 5.500 municípios brasileiros estão classificados com risco alto ou muito alto para a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Isso significa que existe o perigo real de uma reintrodução da doença no país. O perigo é exatamente a reintrodução da doença, né? O Brasil já conseguiu da OMS o certificado de erradicação da doença desde o final dos anos 80 do século passado e nunca mais houve casos. Mas se a gente começar a ter a cobertura vacinal baixa e se houver a reintrodução do vírus aqui no país, pode ter consequências desastrosas, porque a poliomielite é uma doença muito grave. Ela pode matar ou, quando não mata, pode deixar sequelas graves, sequelas motoras graves, né? A gente ainda tem pessoas mais idade hoje que se infectaram na infância e tiveram sequelas importantes. De modo que será um desastre se essa doença volta a acontecer, porque a gente perde o certificado e as pessoas vão adoecer de uma doença que deixa sequelas para o resto da vida. Então, a gente pode evitar tudo isso mantendo a cobertura vacinal adequada. O último caso de paralisia infantil registrada no Brasil foi em 1989. Outros países ainda não conseguiram erradicar a doença, a exemplo do Afeganistão. E especificamente uma preocupação do Ministério da Saúde atualmente é porque nós estamos recebendo refugiados do Afeganistão. Então já tem um grupo grande de pessoas lá em São Paulo. E o Afeganistão nunca conseguiu controlar a poliomielite por conta da guerra que ocorre lá há mais de 40 anos, eles nunca conseguiram controlar. E tem pessoas fugindo de lá e estão vindo para cá. Então o risco é exatamente uma pessoa dessas vir e reintroduzir o vírus aqui no nosso ambiente e a gente voltar a ter casos de poliomielite exatamente porque a gente está com a cobertura vacinal baixa. Então, realmente é uma preocupação grande de a gente manter a vigilância e, enquanto isso, o que é o mais importante? Atualizar a vacina. Então, quem está com a vacina atrasada, por favor, atualize para evitar esse risco. Todos têm que estar vacinados. Para a gente conseguir a tão falada imunidade de rebanho, que é quando você tem uma cobertura vacinal suficiente para bloquear a circulação do agente, e quando você tem imunidade de rebanho, você vacinar o máximo possível de pessoas que podem ser vacinadas, que são a grande maioria, porque existem algumas pessoas, casos isolados, de pessoas que não podem se vacinar por uma razão ou por outra. Mas quando você tem a população toda vacinada, mesmo essas pessoas que não podem se vacinar também se protegem. Mas para isso a gente precisa ter uma cobertura vacinal mais alta. O mínimo para a gente começar a conversar sobre isso é 80%, mas o ideal até é que se alcance os 90% de cobertura. Aí a gente consegue ter um controle mais adequado da doença. São bebês, crianças pequenas, a responsabilidade é dos pais. Então não tem justificativa, existe a vacina em todas as unidades de saúde. Existe em todas as unidades, a vacina é gratuita para a população e os pais responsáveis precisam levar as crianças para serem vacinadas. Isso é tarefa exclusiva dos pais, porque essa vacinação é iniciada ainda no primeiro ano de vida e faz parte do calendário vacinal inicial da criança. Então, quem está com vacina atrasada, aproveita a viagem para o posto e bota as outras vacinas em dia também. É muito importante que você esteja com a criança, esteja com o calendário vacinal em dia, porque ela se protege e também protege as pessoas que convivem com ela. E não tem desculpa para não levar as crianças para serem vacinadas, porque a vacina está disponível em todas as unidades de saúde.